começou em 2009. Um Airbus da Air France decolou do Rio de Janeiro, estava indo em direção a Paris e ele caiu no oceano com 228 pessoas a bordo, né? Todos morreram. Desde a primeira notícia que eu li sobre esse acidente, de alguma forma, essa tragédia ela ficou junto comigo. Não sei entender muito bem o porquê. E alguns anos depois, uns 4, 5 anos depois, eu comecei a sentir a necessidade de transformar isso em objeto estético, né? De transformar isso em escrita. O ponto de partida do meu romance, ele acontece 7 anos depois da tragédia, né, com o voo da Air France. Um enfermeiro de Porto Alegre, que perdeu o irmão na tragédia, ele recebe um telefonema da ex-cunhada, né, uma pessoa já distante da sua vida, né. E esse telefonema ele gera um certo estranhamento e ele traz memórias conflituosas, né. E a partir desse recontato, né, tão estranho e inesperado, a gente tem o início da trama. Uma das características da literatura é que, se ela quiser, ela pode se apropriar de tragédias reais e recontar essas histórias, essas situações do jeito que ela quiser, né? Ela tem esse salvo-conduto. E é o que eu faço com o Voo 447, né? Eu faço uma reinterpretação, mas sem usar nenhum fato novo, né? Apenas usando a linguagem, o ritmo e uma estrutura literária, né? Isso que se diferencia, por exemplo, do jornalismo. E também com a entrada de personagens literários, né? Que ao mesmo tempo, nessa prosa que você tem uma tragédia coletiva, você também vai ter algumas tragédias individuais, né? Silenciosas, né? Você vai ter alguns pontos cegos, é uma expressão que é bem importante para mim, né? Pontos cegos das personagens. Desde o começo, uma das características mais intrigantes para mim desse acidente foi a questão do corpo ausente. Dos 228 mortos, 73 corpos jamais foram recuperados do oceano. Os familiares dessas pessoas ausentes tiveram que tocar a vida sem ter a chance de fazer uma despedida justa dos seus, sem poder acarinhar, sem poder solenizar esse corpo. Isso deve ser um fato muito difícil, né? De certa forma, foi um dos meus objetivos, assim, também tentar reconstituir essa sensação, né? Então, essa atmosfera de ausência, ela passou a ser muito importante para a minha narrativa. Ele contextualizou para Sylvia o elo que tinha se formado entre os familiares das vítimas ainda não localizadas. Fez outra referência ao casal de Londres e à inesperada cumplicidade de pessoas que perdem entes queridos na mesma catástrofe e que de uma semana para outra podem criar um vínculo que sobrecede linguagem e cultura. Sylvia também contou um pouco a respeito de si. Disse que era psicóloga havia quase 15 anos e que entendia as coisas que ele tinha mencionado. Sobretudo o fato do luto sem nenhum corpo para ser acarinhado pela família e pelos amigos, a incorporalidade no adeus, um impedimento que gera emoções de ilusão nos familiares e sobre o qual deveria existir um aprofundamento de pesquisa, inclusive dentro da psicologia.